Bom dia pessoal, boa tarde, né? Boa noite, dependendo de que horário vocês estejam assistindo as aulas. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando aí em casa, seguindo as recomendações, né? Das autoridades, principalmente das autoridades de saúde, a Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde, né? É, tanto do Estado quanto dos municípios. É, Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Então, nas últimas aulas, nas aulas passadas, nós fechamos uma parte importante do conteúdo, né? Que tratava de quem está estudando grandes blocos de conteúdo, né? De assuntos. Então a gente, desde lá do começo do ano, estudando um pouquinho dos seres vivos, da água, é, falando sobre os materiais, né? As transformações químicas, físicas, é, as indústrias, né? A importância dos materiais, da transformação dos materiais, é, como a gente utiliza os materiais no nosso dia a dia, da importância dos materiais ao longo da história, desde da pré-história, né, dos homens conhecidos como os homens pré-históricos, né, homens e mulheres pré-históricos, é, dos homens e mulheres das cavernas, né, desde esse período, né, da descoberta do fogo, do manuseio de materiais, e como esses materiais, né, e essa tecnologia, seja ela mais antiga, seja ela mais moderna, recente, ela é fundamental, né, a gente estudou que ela é fundamental para a nossa vida, né, porque ela facilita a nossa vida em vários aspectos, né, seja esses materiais, essa tecnologia, seja eles no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, né, na nossa casa, na escola, né, essas tecnologias podem estar facilitando a nossa vida, desde sendo materiais, por exemplo, para preparo de alimentos, ou materiais para o nosso entretenimento, ou materiais para o nosso estudo, para a nossa diversão, né, ou materiais que facilitam nossas atividades físicas, de lazer, por aí vai, sejam materiais e tecnologias que possam ser, que possam e são empregados, por exemplo, no campo da saúde, né, na área da saúde. Então, para facilitar nossos exames, detecção de doenças, tratamento de doenças e por aí vai, né? Então a gente viu que os materiais eles são importantes em vários aspectos da nossa vida e vimos como eles se originam, né? A partir de transformações químicas, a partir da ação da indústria. Vimos vários tipos de indústria, né? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, a petroquímica, a química. Vimos uma série de materiais que são utilizados para a construção, né, das nossas residências, falando sobre lá as construções em barro, né, que por mais que sejam mais antigas, mas hoje em dia está se voltando bastante nisso com a ideia das casas sustentáveis, né, ou as casas ecologicamente sustentáveis, ou também as casas verdes, né. Mas também falando do material do cimento, né, da produção e utilização do cimento para a construção das residências, falando lá sobre os ladrilhos, né, que são utilizados também nas residências. Ou seja, a gente discutiu sobre vários aspectos que envolvem os materiais. Então veja que a gente veio lá de trás falando sobre as transformações de materiais, falar sobre transformações químicas, físicas, falar sobre os materiais naturais, os materiais sintéticos, a indústria. Então veja que foi tudo encadeando para a gente entender como as tecnologias, como os materiais, eles podem ser utilizados na nossa vida, certo? Para facilitar a nossa vida, e que também levou a gente a conversar bastante também sobre os impactos que o desenvolvimento tecnológico, a produção de materiais, o modo de produção e consumo da sociedade que a gente vive, como ela também pode trazer impactos negativos, né? Então falando sobre uma série de impactos positivos, de coisas boas que esses materiais e essas tecnologias elas trazem para a nossa vida, mas também é fundamental entender que muitas dessas questões também elas vão acarretar uma série de problemáticas para a nossa vida, né? Com a produção de lixo, como um modo de consumo desordenado, e aí vimos várias saídas, né, para diminuir esses impactos ao ambiente e diminuir esses impactos à nossa vida, né? Então vimos lá os processos de logística reversa, a política dos 5 R's, a, a ideia da compostagem para
reaproveitar aqueles materiais orgânicos que iriam serem descartados, então utilizar eles para enriquecimento do solo, para produção sustentável de alimentos e por aí vai. Então a gente vimos vários aspectos que envolvem as tecnologias, os materiais no nosso dia a dia, seja os impactos positivos, né, os benefícios para a nossa vida, sejam eles os malefícios ou os prejuízos que eles podem trazer para a nossa vida e para o planeta de forma geral. Hoje a gente vai entrar em uma outra parte do assunto e vamos discutir um pouquinho sobre começar esse novo bloco de assuntos, esse novo bloco de conteúdos, falando um pouco sobre o mundo dos seres vivos, né? Ou seja, falando um pouco sobre o nosso mundo. Então vamos falar um pouco sobre os níveis de organização da vida, falar um pouco sobre a vida. E para começar esse nosso novo bloco, é importante a gente ter aqui no sexto ano, né, obviamente, mas mais para frente, nos próximos anos, nas próximas séries, vocês vão ver esses aspectos com maiores detalhes, mas vai ver algumas noções gerais do aspecto do que é a vida e como ela se formou no planeta, certo? Então a gente para pensar hoje como é a nossa vida, né, cercado de aparelhos tecnológicos em nossas residências, shopping, tecnologia, materiais, esporte, lazer. Se a gente parar para pensar nisso, de como é a nossa vida e como é a vida hoje em dia, ela difere bastante dos seus processos iniciais, né? Ou seja, de como ela era no princípio, no início, quando nada disso existia. E aí quando eu estou falando sobre o início da vida, né, o surgimento da vida, ou a origem da vida, obviamente é aqui que eu vou trazer aspectos e explicações de teoria científica, certo? Que é o foco aqui da ciência. A gente vai ter diversas explicações distintas para explicar a origem da vida, né? Dentro de vários aspectos, desde os aspectos religiosos, né? Ou até mesmo dentro de aspectos científicos, né? Ou seja, do método científico a partir da produção científica. Vou trazer para vocês um pouco dos aspectos científicos, das teorias científicas que são mais modernas e mais aceitas hoje em dia, né? Então, quando a gente está falando sobre a origem da vida, sobre a ótica do método científico, sobre a ótica da produção científica, sobre a ótica da ciência, então está falando de um surgimento de uma vida de milhares ou centenas de milhares de anos atrás, né? A gente está trabalhando numa escala de bilhões de anos, ou seja, de milhões e milhões e milhões de anos, né? De centenas de milhões de anos, centenas de milhões de anos. Então estamos tratando sobre um surgimento em uma escala de bilhões de anos, né? Então a ciência, né, da geologia, química e outras ciências como química, biologia, né, o estudo da vida, eles marcam, além da física também, né, eles marcam mais ou menos aproximadamente a origem do planeta Terra, ou seja, do planeta onde a gente vive. Ele marca mais ou menos cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, bilhões, não são nem milhões, são bilhões de anos atrás, muito provavelmente foi o período em que surgiu o planeta em si. Ou seja, o planeta que a gente vive foi quando ele se formou há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Nesse princípio, ou seja, nesse início do planeta, ou seja, quando surgiu esse planeta, a Terra, ela não é a Terra como a gente conhece ela hoje em dia. Ela tinha aspectos completamente diferentes. O planeta ele era basicamente uma grande bola de fogo incandescente, né? Ou seja, era muito, muito quente. Não existia água no estado líquido, por exemplo, não existia mares, rios, nada disso, porque o planeta era tão quente, tão quente, tão quente, que a água ela só existia na forma de vapor, ou seja, na forma de nuvens, de gotículas, as nuvens de gotículas de água, né? Mas quando chovia, antes mesmo da chuva atingir a superfície do planeta, o solo do planeta, ela evaporava, voltava para o estado de vapor, né? E formava as nuvens novamente, sofria lá a condensação e formava as gotículas que formam as nuvens. Então isso era devido à altíssima temperatura do planeta, né? Então o planeta era uma grande bola de fogo incandescente, né? Por assim dizer. E
nessas condições, ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, essas condições elas eram completamente inviáveis para qualquer forma de vida, certo? Então não existia vida nesse processo. Então esse planeta muito quente, esse grande calor, ele era de origem do processo mesmo de formação do planeta, ou seja, quando as rochas, os gases no universo elas foram se combinando, foram se atraindo e formando, moldando o planeta, esse processo de atração e de formação do planeta ela gerava muita energia e gerava muito calor, né? Então era por isso que o planeta ele era tão quente, por causa desse processo de origem dele, né? Então é como se ele fosse essa grande bola de fogo incandescente. E aí, com o passar dos bilhões de anos, dos milhões e bilhões de anos, essa Terra ela já foi se moldando e já foi se alterando, se modificando, né? Então, mais ou menos cerca de 1,5 bilhões de anos depois da origem do planeta, o planeta já se tornou muito mais frio, né? Ou seja, ele não era mais essa bola incandescente, ou seja, essa grande temperatura, o que permitiu que as chuvas que já existiam, né, mas que a água não conseguia atingir a superfície do planeta porque era muito quente, já começou a permitir que as chuvas fossem ocorrendo e a água ela começou a se acumular na superfície do planeta em seu estado líquido, né? Então, mais ou menos, depois de milhões e 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 milhões de anos chovendo sem parar, a gente teve a origem dos mares, rios, oceanos, lagos, lagoas, e botem mais milhões e milhões e milhões e milhões de anos chovendo sem parar, certo? Essas chuvas elas permaneceram, a gente formou os mares, oceanos, e com esse processo de passada de alguns milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e milhões de anos, as condições da Terra elas foram ficando menos extremas, né? Ou seja, a Terra já não era mais tão quente, a gente já tinha a água do seu estado líquido na superfície do planeta. E aí o que aconteceu? Essa água nas nuvens, existiam outros gases nessa atmosfera primitiva, né, como nitrogênio, amônia, enxofre. Esses gases eles iam se misturando, se combinando, a ação dos raios ultravioletas do Sol, da luz do Sol, as descargas elétricas das tempestades, todos esses processos eles iam fazendo com que na atmosfera do planeta fossem ocorrendo reações químicas, ou seja, transformações químicas que a gente já viu lá atrás. O que a gente viu lá atrás que as transformações químicas faziam? A gente pegava substâncias diferentes que interagiam e formavam novas substâncias. Então essas reações químicas que iam acontecendo, ou seja, com a ação dos raios ultravioleta do Sol, das descargas elétricas das tempestades, a presença da água na atmosfera, desses outros gases, nitrogênio, enxofre, amônia, esse vapor de água, essas substâncias iam sofrendo transformações químicas, reações químicas, e elas iam dando origem a novas substâncias, né? E essas substâncias elas caíam na superfície junto com a chuva, né? Então lá na atmosfera essas substâncias iam reagindo, essas substâncias novas elas iam caindo na superfície do planeta, no solo, nos rios, nos lagos, junto com a chuva, e aí na superfície do planeta mais reações químicas, mais transformações iam acontecendo, e aí foi dando origem às primeiras substâncias orgânicas, né? Ou seja, as primeiras moléculas orgânicas. Passou esse fundamental para o surgimento dos primeiros seres vivos, porque os seres vivos são formados por substâncias orgânicas. E antes de todos esses processos no planeta não existiam substâncias orgânicas, só existiam substâncias inorgânicas simples. Como eu falei, esses gases todos aí, nitrogênio, amônia, enxofre. E aí o que aconteceu? Os cientistas marcam mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, mais ou menos 1 bilhão de anos depois que o planeta surgiu, o surgimento dos primeiros seres vivos, certo? Estes primeiros seres vivos, obviamente, que seres bem simples, formados por uma única célula. Professor, o que é uma célula? A gente vai ver mais pra frente, certo? Mas você precisa saber até agora, até esse momento aqui, que os primeiros seres vivos, eles surgiram nessa Terra com condições menos extremas, eles surgiram nos mares. Então, seres vivos, eles surgiram, a vida só surgiu a partir do momento que surgiu a água no estado líquido. Então, os seres vivos, eles surgiram, os primeiros seres vivos surgiram na água, eles surgiram a partir dessas moléculas orgânicas que se formaram a partir das transformações químicas que aconteciam na atmosfera do planeta, certo?
Então, mais ou menos há 3,5 bilhões de anos foi que surgiram as primeiras formas de vida muito simplesinhas. É por isso, pessoal, se vocês tiverem a curiosidade, sempre geralmente quando fala no jornal, a NASA ou a Agência Espacial Europeia ou a chinesa ou a russa descobriram tal planeta, não sei o quê. E aí vocês já tiveram essa curiosidade de se perguntar, porque eles sempre falam, a primeira coisa que eles buscam saber se existe água no estado líquido. Por que isso? A gente já viu lá no começo do ano que todo ser vivo ele precisa da água para sobreviver, né? Então, todas as formas de vida que a gente conhece, que existem aqui no planeta, precisam de água em quantidades diferentes, né? Algumas precisam de bem pouquinho, outras precisam de bastante, né? Como é que é o nosso caso, como é o caso de outros animais. Então, geralmente, quando os cientistas eles encontram um planeta novo, eles sempre buscam descobrir se existe água no estado líquido, que, por exemplo, para um futuro muito distante, o processo de colonização de outros planetas facilita bastante ter a presença de água no estado líquido, né? E outra coisa que é bastante importante é o quê? Porque se tem água no estado líquido, é possível tentar identificar se naquele planeta existe alguma forma de vida, certo? Porque no nosso caso aqui a gente sabe que a vida ela surgiu na água. As formas de vida que existem no planeta são todas dependentes de água, né? Então os cientistas imaginam que se surgisse formas de vida em outros planetas, muito provavelmente precisa, como critério básico, levando em comparação as formas de vida que a gente tem no nosso planeta, todas elas, é que existisse a água no estado líquido. Então, ter a água no estado líquido é um indício da possibilidade de manutenção de vida ou de ter alguma forma de vida, certo? Então, é por isso que eles geralmente pesquisam, porque eles se aceita na teoria da evolução química, né, e do surgimento dos primeiros seres vivos, é que eles surgiram na água e nessa água no estado líquido. Então, é só para uma curiosidade para a gente ver. Então, muito provavelmente, a partir dessas primeiras formas de vida que surgiram há 3,5 bilhões de anos nesses mares primitivos, é que foram derivando as demais formas de vida, né? Então, outros seres vivos eles foram surgindo a partir desse processo. Então, a partir dessas primeiras formas de vida foram surgindo outras formas de vida, que algumas delas existem até hoje, certo? E outras elas não existem mais, né? Elas entraram no processo que a gente chama de extinção. O que é extinção? A extinção é aquele momento em que uma espécie de algum organismo vivo ele deixa de existir. Ou seja, por algum motivo, aquele organismo ele morre e não existe mais, né? Aquelas espécies desaparecem do planeta. Como a gente está falando, por exemplo, e a gente só descobre isso a partir do registro fóssil, né? Quando encontra fóssil de organismos que não vivem hoje em dia. Como é o caso dos dinossauros, né? Então, há milhões de anos atrás, existia uma série de dinossauros, várias espécies diferentes, que viviam aqui no planeta e que hoje em dia eles não vivem mais, eles já foram extintos, eles não existem mais, certo? E aí tem várias explicações para o processo de extinção. Assim, a gente fala muito da extinção dos dinossauros, mas já existiram outras grandes extinções em massa, ou seja, que várias espécies foram varridas do planeta e desapareceram ao longo do tempo da história do planeta, nesses 3,5 bilhões de anos do surgimento do primeiro ser vivo. Até hoje, várias espécies já deixaram de existir e hoje em dia a gente vive uma série de espécies desaparecendo também, entrando em extinção. Hoje em dia, muito por influência da ação do ser humano, né? Do que necessariamente por eventos de extinção natural, né? Vale ressaltar também que a espécie humana ela nunca conviveu com os dinossauros, certo? Os seres humanos surgiram milhares de anos depois da extinção dos dinossauros, né? Milhões de anos depois. Mas tinha esses grandes répteis que eram os dinossauros, que é o que geralmente traz maior curiosidade pra gente, né? Mas hoje em dia a gente tem aí os dinossauros vivos, né, que são as aves, né? As galinhas, a gente pode dizer, elas são descendentes diretos do ramo evolutivo dos dinossauros, né? Então, os nossos dinossauros atuais são as galinhas, os pombos e por aí vai, certo? Isso aí vai trazer um panorama geral. Então, a gente tem desde organismos microscópicos, né? Os micro-organismos, a gente convive com milhões de espécies. Desde organismos muito simplesinhos, microscópicos, que a gente só consegue observar eles com o auxílio do microscópio,
até animais complexos como o ser humano, outros menos complexos, como algas, protozoários, fungos, mas tem esse grande leque de formas de vida diferentes. E como é que essas formas de vida elas podem se organizar? Todos os seres vivos eles se organizam da mesma forma, ou seja, todos os corpos de todos os seres vivos tem mais de uma célula, tem como é que se organiza? Então a gente costuma separar o que a gente chama de níveis de organização da vida, ou seja, como a vida se organiza, certo? Todos os seres vivos têm todos os níveis de organização. Como é que a gente consegue classificar esses níveis de organização dos seres vivos, né? Então tem aqui um esqueminha básico que a gente traz aqui, que eu trago aqui para vocês, esses níveis de organização da vida, ou seja, esses níveis de organização dos seres vivos, né? Então vai seguindo uma escala crescente de complexidade, certo? Aí começa pelos níveis menos complexos, ou os menores níveis. Existe menor que isso, mas aí é demais para vocês. Mas o menor nível de organização são os átomos, certo? Então os átomos são as partículas que formam tudo que existe, né? Os átomos não são exclusivos dos seres vivos. Tudo que existe é formado por átomos, certo? Então a pedra, um plástico, uma madeira, um gás, um cachorro, a gente, né, você, a comida, tudo é formado por átomo. Então o átomo seria a menor unidadezinha que forma tudo que existe. Seres vivos e seres sem vida, né? Um ser vivo, um cachorro e uma pedra é formado por átomo. Professor, existem partículas menores que os átomos? Existem partículas menores que os átomos, os prótons, os nêutrons e elétrons, que formam o átomo. Existem partículas menores que esse? Existem partículas menores que esse. E existem partículas menores que existem partículas menores, certo? Mas aqui vamos começar com essa menor unidadezinha, o átomo. O átomo, quando ele se combina, ele pode formar o que a gente chama de moléculas. Então, moléculas são ligações entre átomos iguais ou diferentes, né? Então, ali, por exemplo, vocês podem ver lá em cima, depois do átomo, a gente tem a molécula da água, né? Que é o que? O H2O. Então, veja lá que tem 2 hidrogênios, que são as bolinhas azuis, e um oxigênio, que é a bolinha vermelha. Então, são 2 hidrogênios para um oxigênio, por isso que fica H2O, né? Então, as moléculas elas se formam a partir da combinação entre átomos iguais e diferentes. Aí, no caso, a gente tem a combinação entre átomos diferentes, né? Hidrogênio e oxigênio. Mas a gente tem, por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira, ele só é formado por 2 moléculas de oxigênio. Isso que a gente chama do O2. Então, aí são átomos iguais formando uma molécula, né? As moléculas elas vão formar os seres vivos e os seres não vivos, né? Então, tem molécula numa pedra, como tem molécula em um ser vivo. Em seguida, essas moléculas você pode formar, e aqui a gente começa a entrar nos seres vivos, pode formar as organelas celulares. Professor, o que é organelas celulares? São os órgãos das células, né? A gente vai estudar mais para frente quem são essas organelas, quais são suas funções, para que elas servem. Então as organelas elas são menores que a célula, certo? Em seguida, mais complexozinho, a gente tem lá em cima as células. Células, assim como a organela, só estão presentes nos seres vivos, né? Seres não vivos não têm células. Então a gente tem as células, que é a que a gente costuma chamar da unidade básica da vida, ou seja, a vida ela se organiza, ela existe, ela se expressa a partir das células, né? Então todo ser vivo é formado por células. É um princípiozinho do que a gente chama de teoria celular, que a gente vai ver mais para frente também. Então a gente tem depois das moléculas, átomos formando as moléculas, formando organelas celulares. Então, esse conjunto de organelas celulares e outras estruturas formam as células. Então a célula é a unidade básica da vida. Todo ser vivo é formado por células. Alguns seres vivos, seu corpo, entre aspas, seu corpo é a célula, certo? Então, ou seja, bactérias, por exemplo, alguns fungos, algumas algas, alguns protozoários, os protozoários, né, na realidade, o corpo dele é formado só pela célula, ou seja, ele é a célula. Então as bactérias é uma célulazinha. Então são os organismos mais simples em organização, certo? Não é superior ou inferior, é o organismo mais simples. A organização do seu corpo, sua organização vital é mais simples. Então a gente tem as células, que é essa unidade mais básica da vida, certo? Um conjunto de células forma o que a gente chama de tecido. Então o que é um tecido? Tecido é um conjunto de células que tem estruturas parecidas e tem funções parecidas. Então a gente tem um átomo que, quando se reorganiza, forma moléculas,
Essas moléculas, quando se reorganizam, formam as organelas, que se reorganizando formam células, certo? Um conjunto de células parecidas, similares, que têm funções similares, ou seja, funções parecidas, formam os tecidos. Por exemplo, os tecidos, temos lá o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, que vai formar os ossos, o tecido epitelial, que forma os revestimentos do nosso corpo, o tecido nervoso, que é formado pelos neurônios, que vai compor o sistema nervoso do nosso corpo. Temos o que? O tecido adiposo, que armazena gordura, o tecido cartilaginoso, como o da orelha, do nariz. Ou seja, a gente tem uma série de tecidos. E o que são tecidos? Conjuntos de células. Você tem várias células com características parecidas e funções parecidas que vão desempenhar uma determinada função. Formam-se assim os tecidos, certo? Então, quando eu falo neurônio, eu estou falando só da célula. Quando eu falo de vários neurônios, eu estou falando do tecido nervoso, certo? Quando eu falo do adipócito, que é uma célula que armazena gordura, eu estou falando da célula. Quando eu falo de vários adipócitos, eu estou me referindo ao tecido adiposo, que armazena gordura no nosso corpo. Então a gente tem aqui uma célula, um conjunto de células com características parecidas, funções parecidas, formam um tecido. Vários tecidos, ou seja, tecidos diferentes, conjuntos de tecidos que vão desempenhar alguma função, a gente forma o que a gente chama dos órgãos, certo? Então órgãos são conjuntos de tecidos que se agrupam para desempenhar uma determinada função, certo? Então tecidos são conjuntos de células parecidas, que têm a mesma função. Órgãos são conjuntos de tecidos, certo? Então isso veja que são níveis de organização, que vai do mais simples, que é a célula, o átomo, e vai subindo em nível de complexidade. Então a gente tem, por exemplo, como órgãos, o coração, o cérebro, os pulmões, os rins, o fígado, o estômago, certo? A pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Então tudo isso que reveste nosso corpo fora é a pele, é um órgão, não é um tecido, certo? Então órgãos são conjuntos de tecidos que vão desempenhar uma determinada função no ser vivo. O conjunto de órgãos que atuam na mesma função, a gente chama de sistema. Então a gente chama lá, sistema cardiovascular. É o sistema de transporte do sangue no nosso corpo. Então quem tem o sistema cardiovascular? Temos o coração, temos as artérias, as veias, os capilares, né? Tudo essas estruturas que formam o sistema. O sistema nervoso que comanda o nosso corpo é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo, ponta encefálica, medula espinhal, vários órgãos diferentes. Sistema sensorial, que capta as informações. Aí tem os olhos, os ouvidos, parte do sistema nervoso atuando nisso, né? É o sistema digestório que faz a digestão dos alimentos. A gente vai ter a boca, os dentes, a língua, o esôfago, a faringe, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Então, vários órgãos juntos desempenhando uma função, temos um sistema. Quando a gente une todos os sistemas, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema excretor, sistema endócrino, sistema sensorial, sistema urinário, a gente forma um organismo que está aqui em cima sendo representado pelo macaquinho aqui. Então o macaquinho ele vai ser formado por vários sistemas, esses sistemas são formados por vários órgãos, esses órgãos são formados por vários tecidos, esses tecidos são formados por células, que são formados por organelas, que são formados por moléculas, que são formadas por átomos, certo? Então aí aqui, isso aqui a gente chama dos níveis de organização da vida. Começa no mais simples, o átomo, e vai aumentando a sua complexidade. Então uma molécula é mais complexa que um átomo, que é menos complexa que uma organela, uma célula é mais complexa que uma organela, mas é menos complexa que o tecido. Então o tecido forma os órgãos são mais complexos que os tecidos, e a gente vai seguindo, certo? Então a gente tem um organismo vivo. Quando a gente tem vários organismos vivos de uma mesma espécie, a gente forma o que a gente chama de populações. Então veja aqui lá, os macaquinhos. Quando você pega vários macaquinhos da mesma espécie, a gente diz que é uma população. A população dos seres humanos são vários organismos da espécie humana. Uma população de leões são vários leões, certo? Vários organismos de leões. Então, população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Quando a gente junta várias populações diferentes, a gente forma uma comunidade. Então, o que é uma comunidade? Uma série de populações diferentes,
Então veja aqui no esqueminha aqui, uma comunidade biológica. Eu vejo que tem o quê? Tem leão, que é de uma espécie, tem uma zebra, que é de outra espécie, tem um macaco, que é de outra espécie, tem uma ave azulzinha lá, que é outra espécie, tem a árvore, que é outra espécie, tem a grama, que é outra espécie. Então aí forma uma comunidade, ou seja, quando você junta populações diferentes, ou seja, você une vários organismos diferentes em um mesmo local. Aí forma uma comunidade. Então a comunidade é um conjunto de populações. O que é uma população? Um conjunto de organismos da mesma espécie. Essas comunidades, quando elas interagem com os fatores que a gente chama de abióticos, ou os fatores sem vida, como a água, a luz, o clima, o vento, o solo, a gente diz que aqui a gente formou, deixa eu assumir aqui, um ecossistema, certo? Então o ecossistema ele é a interação entre os seres vivos e os seres não vivos no planeta, certo? Aí a gente pode ter um conjunto de ecossistemas forma os biomas. Um conjunto dos biomas forma a biosfera. Ou seja, a biosfera, que daqui é representada pelo planeta Terra, ele é o que é? Ela é o conjunto, a camada de vida da Terra. Ou seja, onde tem vida na Terra é uma parte da biosfera. Então a biosfera, bio é vida, esfera, camada, né? Então a biosfera é a camada de vida, ou seja, aonde tem um ser vivo, ali é uma parte da biosfera. Então veja que o nível mais simples de organização de complexidade é o átomo, e o mais complexo, que é o último lá na nossa filinha, é a biosfera, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as células e entender um pouquinho delas, certo? Fiquem bem, se cuidem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam aqui no final. Vocês podem me mandar pelo e-mail da plataforma da escola, pelo meu e-mail pessoal ou pelo meu Instagram, que eu deixo ao final de todo o vídeo, certo? Se cuidem e a gente se vê na próxima aula.